E aí galera, tudo bem? Dando seguimento aqui ao vídeo anterior, nós estávamos falando da rescisão, na extinção do contrato, falamos na justa causa que o empregador dá no empregado, agora nós vamos falar da justa causa que o empregado dá no empregador, que é a rescisão indireta, correto? As hipóteses são parecidas até com a justa causa, porque na rescisão indireta, quem comete a falta grave é o empregador. E aí as faltas graves nós temos lá no artigo 483 da CLT. Né? Por exemplo, quando o empregador exige do empregado que ele faça serviços superiores às suas forças, e aí pode ser tanto do ponto físico quanto do ponto de vista é, é, intelectual, serviços que sejam proibidos por lei, contrários aos bons costumes, né, alheios ao contrato, de maneira a trazer algum tipo de situação vexatória, aí a gente vai ter situações aí em que o empregado ele pode se negar a realizar esses serviços, inclusive pedir para sair como se tivesse sido mandado embora. Né? A gente vai ver que a repercussão da rescisão indireta, inclusive, é a mesma repercussão de uma dispensa sem justa causa, ou seja, o empregado recebe todos os valores rescisórios possíveis, inclusive os indenizatórios, certo? Tratamento com rigor excessivo, né? Aquele caso do chefe que pega no pé de maneira desproporcional em cima de um empregado, implicância, assédio moral, perigo de mal considerável, aquele empregador que expõe o empregado a situações extremamente perigosas sem fornecer corretamente os equipamentos de proteção, por exemplo, né, qualquer perigo de mal considerável que o empregado seja exposto pelo empregador, descumprimento de obrigações contratuais, como pagamentos de salário, não concessão de benefícios, né? Aí a gente entra tanto nas cláusulas quanto nas condições contratuais para analisar. Lógico que a gente vai analisar com proporcionalidade também. Ato lesiva a honra e a boa fama, a gente já vai na mesma ideia da justa causa do 482, né? Questão de crimes contra a honra, analisar sempre o contexto. Ofensas físicas, desde que não sejam em legítima defesa. Redução do trabalho, né? Aquela redução velada, o cara quer diminuir o salário do sujeito e o cara ganha por peça ou tarefa, ele começa a dar menos peça, menos tarefas para ele realizar. E aí, consequentemente, acaba reduzindo o salário dele. Lógico que não pode ser uma redução mínima, tem que ser uma redução sensível, alguma coisa que realmente demonstre que o empregado está perdendo de de uma maneira considerável, né? E aí, se o empregador fizer isso, isso daí é considerado falta grave por parte do empregador. E como eu disse para vocês, os efeitos da rescisão indireta são os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa. Ou seja, ele vai receber tudo, salário, 13º proporcional, 13º integral, férias vencidas proporcionais, vai receber FGTS, vai receber multa de 40% do FGTS, seguro-desemprego, se for o caso, todos os direitos da dispensa sem justa causa, ok? E temos também a culpa recíproca, que é aquela justa causa bilateral, né? Tanto o empregado quanto o empregador cometem um erro grave, uma falta grave. E aí, neste caso, eu costumo dar de exemplo uma situação que acabou não se mostrando como culpa recíproca no final das contas, porque chegou a acordo, mas que poderia muito bem ser interpretada como tal. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, mas quem gosta de futebol aí sabe que existia um jogador brasileiro chamado Ronaldinho Gaúcho, um cara que jogou muita bola, né? Fora aí questões pessoais, ele é um cara genial. Jogava demais. E ele manchou a carreira dele uma vez quando ele foi jogar no Flamengo, né? Jogar em time pequeno. Foi lá jogar no Flamengo. E aí, quando ele foi jogar no Flamengo, o que, que aconteceu? O Flamengo não estava pagando o salário dele. Por outro lado, ele também não estava treinando. E aí, o que acontece? Tava naquela briga de gato e rato. Um não paga, o outro não treina. E aí, quem está errado? Os dois estavam errados, né? O empregado não pode simplesmente parar de trabalhar porque não está recebendo. Ele tem os meios para conseguir esse pagamento. Né? Por outro lado, também o empregador não pode simplesmente parar de pagar e querer ainda ficar punindo o empregado à torta direito como se estivesse pagando tudo numa boa. Né? Então, nesse caso, eles acabaram resolvendo em acordo, mas poderia muito bem caminhar para uma culpa recíproca. Né? Na época, não sei se vocês lembram, rolou até do irmão do Ronaldinho lá, que era não, acho que é ainda, empresário dele,
e entrar em loja do Flamengo, pegar produtos da loja do Flamengo para dizer assim, ó, tô pegando para revender, porque assim eu pelo menos eu tenho alguma coisa no meu salário sendo pago. Então, uma baixaria danada, enfim. Mas era um caso que poderia muito bem se desenrolar numa culpa recíproca. Né? Nos casos de culpa recíproca, o que acontece? Você vai ter todos os direitos que você teria numa dispensa sem justa causa. Porém, tudo que for indenizatório vai cair pela metade. Né? Então, assim, férias proporcionais do 13º proporcional, pela metade. Multa da FGTS, pela metade. Aviso prévio indenizado, pela metade. Tudo que for indenizatório vai ser pela metade. Ok? Como ainda extinção por causas supervenientes, a gente tem vários tipos de extinção. Vamos começar aqui falando da morte do empregado. Que aqui não é vontade de ninguém, né? É uma situação que é inevitável. O empregado morreu, acabou o emprego. Né? Lembra da pessoalidade? O contrato tem que ser personalíssimo. Então, morreu o empregado, acabou o emprego. Agora, o empregador teve culpa de alguma coisa? Não. Então, na verdade, o empregador não paga indenizações. Né? Então, o que vai acontecer? O espólio vai sacar o saldo do salário, que é direito adquirido, férias vencidas, férias proporcionais, 13º vencido, proporcional, vai sacar o FGTS, porque não tem mais sentido, né? Mas, lógico, não tem sentido também ter seguro-desemprego, porque ele vai ficar desempregado agora para o resto da morte, já morreu. Também não tem multa de FGTS, porque o empregador não tem nada com isso, pelo menos a maioria das vezes não. Né? Também não tem aviso prévio. Né? Vou dar um aviso prévio que eu vou morrer, tá? Mas só vou morrer daqui a 30 dias, não tem sentido. Beleza? Mas no mais, a família ela vai contar ainda com esses direitos, né? Saldo de salário, saca de FGTS, férias vencidas proporcionais, 13º vencido proporcional. Ok? Agora, se a morte for do empregador, né? Pessoa natural, se o empregador for uma empresa constituída em pessoa física, pessoa natural, né? Aí a gente vai ter a seguinte situação. Opcionalmente, o herdeiro pode assumir o negócio e continuar tocando e o empregado pode aceitar. Ou então o empregado simplesmente não aceita e exerce o direito previsto no parágrafo 2º do artigo 483 da CLT, que é o artigo da rescisão direta. O parágrafo 2º diz: no caso de morte do empregador constituída em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Quando fala é facultado rescindir, nós estamos no artigo da rescisão indireta. Porém, aqui é uma questão de morte do empregador. E aí muita gente defende que, nesse caso, o empregado ele teria todos os direitos da rescisão sem justa causa, exceto as indenizações. Né? Porém, o TST entende que vai ser exatamente todos os mesmos efeitos da rescisão indireta. Serão, né? Os mesmos efeitos da rescisão indireta, inclusive as indenizações. Beleza? Tem muita doutrina em contrário, no sentido de que não deveria haver pagamento de indenizações, no caso desse parágrafo 2º, mas para o TST a ideia é que, até por estar no artigo da rescisão indireta, tem que ter os mesmos efeitos da rescisão indireta, ou seja, vai receber tudo que ele receberia numa dispensa sem justa causa. Agora, se o empregador morre e o próprio sucessor do empregador fala que não quer continuar, ou mesmo o empregador morre e não deixa herdeiros, aí, obviamente, não tem nem o que se discutir. Realmente vai ser como se fosse uma dispensa sem justa causa. O artigo 485 da CLT ainda fala: quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização que se refere aos artigos 477 e 497. Na verdade, isso daqui é daquela época, né, dos seletistas e fundiários, que a gente tinha aquela divisão, mas a ideia vão ter direito a todas as verbas como se fossem dispensados sem justa causa. Beleza? Casos de extinção da empresa. Aqui eu não estou dizendo de morte, estou falando da empresa simplesmente fechou, não vai mais funcionar. Aqui a gente vai aplicar o princípio da alteridade, né? Vão ser os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa. Agora, se a extinção da empresa acontecer por força maior, né, lembrando que aqui no direito do trabalho, força maior e caso fortuito dá no mesmo, a gente não faz diferenciação, aí os efeitos são os mesmos da culpa recíproca. Todas as indenizações são pela metade. Aqui a alteridade ela foi mitigada pela CLT, que não quis transportar para o empregador todo o risco da atividade, até mesmo quando isso acontecesse uma força maior. Tá? Como um exemplo de força maior que a gente pode dar, a própria Covid. Né? É uma situação para a qual o empregador não concorre, é uma situação completamente inesperada,
e que muitas vezes, a gente já está vendo isso, houve casos de empresas que tiveram que fechar. E aí, nesse caso, a empresa ela não precisa pagar todas as verbas decisórias com as indenizações, né? As indenizações ela paga pela metade, beleza? Como se fosse uma culpa recíproca. Temos também aqui o fato do príncipe, que está no artigo 486 da CLT. O fato do príncipe, pessoal, ele acontece quando a administração pública, ela, por conveniência e oportunidade, ela, por exemplo, desapropria um terreno que tem uma empresa funcionando. E aí essa empresa tem um monte de empregado. Se a administração desapropriou, por conveniência e oportunidade, ela vai fazer o quê? Ela vai indenizar o dono do terreno, vai indenizar o dono da empresa. E aí todas as indenizações que os empregados receberiam são pagos por essa administração pública que realizou essa desapropriação. Tá? Então aqui nós temos os mesmos efeitos da dispensa sem justa causa, só que o empregador não paga indenizações. Essas indenizações ficam a cargo do ente público que fez com que esses empregos fossem extintos. Beleza? Aqui só fazer uma pequena observação, não é caso de Covid, porque no caso do Covid, os governadores, os prefeitos, eles realmente determinaram que as empresas não poderiam continuar, mas não foi por conveniência e oportunidade, e sim por uma situação de força maior. Sim por uma situação de saúde que eles não tinham mais o que fazer, uma situação de calamidade. Tá? Então, é diferente. Fato do príncipe, para ser fato do príncipe, tem que ter conveniência e oportunidade. Ele fez porque ele ali, como administrador daquele ente público, quis, dentro dos termos da lei. Tá? Covid não é isso. Tá? Então não confundam. Eu sei que tem muita gente confundindo por aí. Enfim, também nós temos rescisão pelo transcurso do prazo determinado. Aqui a gente vai falar agora daqueles contratos por prazo determinado. Né? Se o prazo determinado que você combinou, ficou 3 meses, acabaram os 3 meses, ótimo. Então, acabou o contrato. Acabou o contrato, paga o saldo de salários, se for o caso, 13º que tiver vencido e proporcional, férias se estiverem vencidas e proporcionais, né? Saca a FGTS, mas não tem multa. Por quê? Porque aqui eu não estou sendo despedido sem justa causa. Não, aqui acabou o contrato, acabou, só isso. Né? Ninguém tem culpa de nada, então não tem multa de FGTS. Também não tem aviso prévio, porque você já sabia que ia acabar. Né? Prazo determinado. Então, realmente a gente fica por aí. Né? Saldo de salário, 13º vencido proporcional, férias vencidas proporcionais e saca o FGTS. Tá? Agora, se o contrato de prazo determinado terminar antes da determinação do prazo, né, durante o prazo, ou seja, ele não chegar ao fim de uma maneira natural, se for o empregador que quis sair antes, se for o empregado que quis sair antes, aí vai fazer uma diferençazinha. Por quê? Se for um empregador que quiser mandar o empregado embora, o empregado ele vai ganhar, além das parcelas rescisórias, uma indenização no valor da metade da remuneração que seria devida pelo tempo que ainda falta acabar. Por exemplo, contratei um cara por prazo determinado por 1 ano. Com 2 meses de serviço, eu mando ele embora, sem justa causa. Prazo determinado. Aí eu vou pagar todas as verbas rescisórias e ainda sou obrigado a pagar a metade da remuneração que faltava para acabar. Se era 1 ano, eu mandei embora por 2 meses, faltavam 10 meses. Então eu tenho que pagar 5 meses de salário. Metade da remuneração do que faltava. Beleza? Então, para o empregador, mandar o cara embora assim pode ficar muito caro. Né? Já o empregado, se ele sair antes do prazo combinado, ele, na verdade, não precisa pagar nada para o empregador. Mas, se o empregador comprovar prejuízos pela saída desse empregado, esse empregado é obrigado a pagar todos os prejuízos, com um limite. Que limite? O mesmo valor que seria devido se fosse o empregador que estivesse acabando o contrato. Né? Então, por exemplo, imagina que o empregado que sai com 2 meses. Aí o empregador, se fosse o empregador acabando, ele teria que pagar a indenização de 5 meses, né? Mas foi o empregado que saiu, então ele não tem que pagar essa indenização de 5 meses. Não tem que pagar nada. Mas aí vamos supor que o empregador demonstre um prejuízo tamanho, que seja no valor de 6 meses de salário desse empregado. Esse empregado tem que ressarcir tudo? Não. Ele vai ressarcir só 5 meses de trabalho, que seria a indenização que o empregador pagaria se fosse o contrário. Tá?
Professor, essa indenização do prazo determinado ela é meio pesada, né? É, bem pesada. Então, por conta disso, a CLT ela permite que as partes, tanto o empregado e o empregador, no caso, eles celebrem uma cláusula chamada de cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. Essa cláusula ela faz com que qualquer parte que queira sair do emprego, que queira terminar a relação empregatícia, antes do prazo determinado acontecer, ela não precisa pagar essas indenizações que eu acabei de falar. Ela faz como se o contrato dessa pessoa fosse por prazo indeterminado. Ou seja, naquele caso lá, se o empregador mandou o empregado embora com 2 meses, ele não precisaria pagar 5 meses de indenização. Ele pagaria só aviso prévio, né? Como se fosse por prazo indeterminado. Pagaria multa de FGTS e tudo mais. Beleza? A mesma coisa para o empregado. Se ele pedisse para sair com 2 meses, ele não estaria obrigado a indenizar os prejuízos. Ele só estaria obrigado a fazer um aviso préviozinho ali e podia ir embora. Tá? Então, essa cláusula seguratória do direito de rescisão, ela pode ser estabelecida nos contratos por prazo determinado, se as partes assim quiserem. Beleza? Por fim, para a gente finalizar aí o período, queria falar para vocês uma situação da falência, né? Que assim, uma empresa faliu, significa que automaticamente eu vou ter que mandar todo mundo embora? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque quando uma empresa vai à falência, ela normalmente, um pedaço dela às vezes continua funcionando. Por quê? Porque o juiz ele nomeia um administrador judicial cuja função é tentar tirar leite de pedra, é tentar tirar o máximo de dinheiro que tem ali para pagar o máximo de pessoas possível. Dá para pagar todo mundo? Não dá, porque é falência. Se desse para pagar, não estaria falido. Mas ele vai tentar tirar leite de pedra e tentar tirar o máximo de dinheiro possível para tentar pagar o máximo de credor possível, né? E muitas vezes alguns pedaços da empresa ainda continuam rentáveis, então eles não mandam as pessoas embora, as pessoas continuam trabalhando, certo? Então a falência por si só, ela não é uma causa terminativa do contrato. Agora, se você for mandado embora por causa da falência, você vai ser mandado embora sem justa causa, né? E vai ter todos os direitos do empregado que trabalha sem justa causa. Agora, se você é um desses empregados que continuou com a empresa mesmo falida, você continuou trabalhando e recebendo direitinho, obviamente, se você é obrigado a continuar, mas não está recebendo os seus direitos, você pode pedir a rescisão direta e pedir para sair também. Tá? Agora, se o administrador judicial, mesmo depois da empresa falida, continua pagando tudo certinho, não está te devendo nada, você vai continuar no emprego. Se quiser sair, só mediante pedido de demissão. Beleza? Então a falência não é automaticamente algo que traga a rescisão, né? Em algum momento, obviamente, você vai perder o emprego porque a empresa faliu, mas não necessariamente no momento da decretação da falência. Beleza? Enfim, é isso que eu tinha para falar com vocês. Assim a gente encerra esse período. Eu quero desejar para vocês todo o sucesso do mundo. É uma pena que nós estejamos, né, pela videoconferência aí, aulas remotas, aulas gravadas. Não gosto desse tipo de aula, mas fico feliz de poder pelo menos tentar contribuir aí para alguma coisa para vocês. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor os acompanhe sempre. Um abração.